Yes. So warm welcome to Professor Antonio and Professor Monica. Here, we are in the LMHI Global Colloquium 2021, and today's presentation theme is Epidemic and Pandemic, Experiences of Acute and Long COVID-19. Each speaker would get 15 minutes to present their presentation. Over to Dr. Natalia to translate, and over to Dr. Balan, who will be moderating today's presentations. Thank you so much. Hi, Natalia. Please welcome them and let them start. Antonio e Mônica, sejam bem-vindos para esta apresentação. As doutoras Shirin e Ashaba, não, eu estou pronunciando errado. Ashaya. Elas, so sorry because my pronunciation of the name is so awful. I'm so sorry for that. I have to learn that. Então, elas dão a bem-vinda para vocês e vocês podem começar agora mesmo a apresentação. E eu vou fazer a tradução do português para inglês para facilitar para elas a compreensão das ideias. Tá bom? Muitas gracias. Tá. Obrigado pela oportunidade. A Mônica vai ler para mim, dada a minha deficiência visual. Então, Dr. Antonio has he have a disability, a visual disability. He's blind, so Dr. Monica will help with the reading and the different slides. Okay, let us start. Vocês estão vendo os slides? Sim, nós vemos a tela. Vocês podem começar agora mesmo. Ok. Preceptos da estranheza aparente à simplificação, mediante noção de momento oportuno, compreendida pela similitude, consoante a qual somatórios se totalizam por uma mesma essência real, participativa, dinâmica e não materialmente. Preceitos enfoca a noção de momento oportuno como preciso fundamento da ciência médica. Assim, elogia a teoria verdadeiramente inteligente como simultaneidade entre memória experimental e reminiscência, que concilia a prática com razão e neutraliza maleficentes dispersões charlatãs. Este livreto é qualificado de obscuro e desarticulado. Contudo, a abordagem orientada pela similitude pode beneficiar-lhe a compreensão. A metodologia foi uma leitura hermenêutica. Mônica, você pode ir cambiando as diapositivas, porque agora mesmo não só usamos a primeira slide. Como? Eu não entendi. Nós estamos na primeira diapositiva, a primeira slide. Nós não estamos, você está falando da terceira e nós estamos na primeira. Ah. Você pode só dar clique na terceira? Foi para a terceira? Metodologia. Então, Mônica, eu acho que você tem modo apresentação geral e nós estamos usando o PowerPoint com os slides pequenos em um lado e a apresentação do outro. Mas nós não estamos olhando a apresentação, modo apresentação. Então, então pode compartilhar a tela, Mônica?
Tá. E reiniciar a apresentação de slides. Agora nós olhamos. Muito obrigada. Reiniciar. Ok. Preceitos enfoca a noção de momento oportuno como preciso fundamento da ciência médica. Assim, elogia a teoria verdadeiramente inteligente como simultaneidade entre memória experimental e reminiscência, que concilia a prática com razão e neutraliza maleficentes dispersões charlatãs. Este livreto é qualificado de obscuro e desarticulado. Contudo, a abordagem orientada pela similitude pode beneficiar-lhe a compreensão. A metodologia é a leitura hermenêutica conforme a noção de momento oportuno que afiniza diferenças em uma... Mônica, nós estamos olhando a página, as slides dos resultados. Você pode ir para a slides da metodologia, por favor? Eu estou na metodologia. Leitura hermenêutica. Sim, mas quando você escolhe a tela que vai compartilhar, se você não escolhe a tela completa, então a audiência não olha o que você está olhando. Você está mostrando para nós outra coisa. Nós estamos olhando as slides dos resultados. Introdução, metodologia? Não seguimos em resultados. Se você quer, deixa de compartilhar. Resultados, estão vendo? Sim. É isso mesmo. Então, pode, por favor, deixar de compartilhar e compartilhar novamente, mas escolhe a opção de compartilhar tela completa. Não o PowerPoint, tela completa. A primeira opção que tem para você ali. Tela, você vai olhar tela, PowerPoint, tem muitas ventanas. Então, fique aqui, agora aí, procure fazer a apresentação, ou pode ser melhor. Dá clique na segunda e nós olhamos ali. Tá, ótimo. Agora temos a introdução para nós. Obrigada. Desculpa o problema. Preceptos enfoca a noção de momento oportuno como preciso fundamento da ciência médica. Assim, elogia a teoria verdadeiramente inteligente como simultaneidade entre memória experimental e reminiscência, que concilia a prática com razão e neutraliza maleficentes dispersões charlatãs. Este livreto é qualificado de obscuro e desarticulado. Contudo, a abordagem orientada pela similitude pode beneficiar-lhe a compreensão. Metodologia... Pode me dar tempo para que eu faça a tradução, por favor? Muito obrigada. Eu coloquei em inglês à direita. Sim, eu estou olhando, mas eu preciso explicar para elas. So what Dr. Antonio is telling, and they did the translation in English to help us to understand the idea. So the precepts focus on the notion of timing as a precise foundation of medical science. And so he praised the truly intelligent theory as a simultaneity between experimental memory and reminiscence, which reconcilies practice with reason and neutralizes maleficent charlatan dispersion. So they told about that book that described the obscure and disjointed, and the similitude-oriented approach can benefit your understanding. The methodology will be presented right now. Pode continuar.
Metodologia, leitura hermenêutica, conforme a noção de momento oportuno que afiniza diferenças em uma mesma unidade. Resultados. O momento é presença central no tratado. Com ele, articulam-se inúmeras continuações. Significa remédio, filia e acordo. Conjuga memória sensorial e reminiscência, prática e razão, experimentação na saúde do próprio médico, para proveito dele mesmo e do enfermo. Considera indecorosa a perquisição no doente. Situa o médico como irmão, diretor e companheiro da ciência, confiado ao divino. So what Dr. Antonio has been working in other jobs and in this as well is a methodology of an hermeneutic analysis, something with more philosophical, and the results, the outcomes he is presenting is that the moment is a central presence in the treaty. With it, countless continuations are articulated. It means medicine, philia, and agreement. It combines sensory memory and reminiscence, practice on reason, experimentation of the doctor's own health for the benefit of himself and the patient. He considers the patient's inquiry to be an assembly. It situates the physician as a brother, director, and companion of science entrusted to the divine. Preconiza superação da opinião empírica por reconhecimento sintomático, reitera a necessidade de demonstração da filia mediante benéfico hábito cirúrgico e coerentes pensar, falar e agir, toma a saúde por firmeza e o saneamento por confirmação em mesma unidade natural, na totalidade, na completude e no favor recíproco, enuncia o método como singular inteligência de simplificar, ensina o reconhecimento terapêutico estabelecido em prévia prova na saúde, contextualiza honorários no âmbito material que inquire a enfermidade. So their outcomes is that it advocates overcoming empirical opinion by asymptomatic recognition. It reiterates the need to demonstrate philia through a beneficial surgical habit and consistent thinking, speaking, and acting. It takes help for firmness and sanitation for confirmation in the same natural unit, in the concept of totality, and in the completeness and in reciprocal favor. It enunciates the method as a singular intelligence to simplify, and it teaches the therapeutic recognition established in a previous health test. Contextualize fees in the material scope that inquires about the disease. Conclusão. A ideia de momento oportuno corresponde à união ou medida, dinamizando-se, perpassa todo o tratado. Suas atualizações diferem na aparência, entretanto se ajustam fisiologicamente entre si. So one of the conclusions is that the idea of an opportune moment corresponding to the union or measure becoming more dynamic permeates the entire treaty, and their updates differ in appearance, however they fit physiologically and together. Ela confere precisão à cura médica mediante teoria inteligente de inspirar a prova prévia na saúde e superar a empiria, considerando que saúde totaliza singularmente que enfermidade parte materializa. Como a noção de momento expressa similitude ou participação com que uma ideia essencial totaliza certo somatório, o tratamento do livreto pela similitude eleva-o de espúrio a claro discurso metodológico sobre a cura conforme a lei natural assimilativa. So the final conclusion, I guess, is that it gives the precision to medical cure through an intelligent theory of inspiring previous evidence in health and overcoming empiricisms, considering that health singularly totals and that illness starts and materializes.
as the notion of moment expresses similarity and participation with which an essential idea adds up to a certain sum. Treating the booklet by similarity elevates it from spurious to a clear methodological discourse on healing according to the natural assimilative law. Thank you. Obrigada. Thank you. Obrigada a vocês pela paciência. So that was the presentation of Dr. Antonio. They have been working in an philosophical approach of the homeopathic fundamentals, and that is the work that he have been presenting those days. So, Dr. Shirin and Dr. Sasha, do you have any questions for them? Yeah, the study looks like he has gone deep into the philosophy, very deep. Yes. How does he apply to the practice, the philosophy? Antonio, elas aplaudem você pela profundidade do estudo, mas como vocês fazem a aplicação para a prática? Como nós esperamos que o médico homeopata faz na prática clínica com os pacientes, com os doentes, como tudo o discurso filosófico tão profundo pode ser traído para a prática clínica? Pois sim, muito obrigado pela pergunta. A explicação é razoavelmente simples. Quando concebemos que o símile é uma questão de momento, que é o ser que concilia a contradição, na experiência clínica, ele nos ajuda a proceder à totalização sintomática e fixar a nossa atenção na melhora do bom, que é a saúde, ao invés de combater o mal significado pela doença. Então, a grande utilidade na nossa prática é nos auxiliar no foco de melhorar a saúde, que é o bom, em detrimento de combater o ruim, que é a doença, sob a perspectiva mecânica. Eu vou procurar fazer a tradução, porque é um pouco complexo. So, is so deep. But what Dr. You just Antonio, say it in a simple way. Nós podemos, I have to nós podemos resumir, nós podemos resumir, viu, Natália? Sim. Nós podemos resumir e facilitar o seu trabalho. Nós, diante da perspectiva prática de manejar a saúde ou de combater a doença, a noção do símile ou do momento favorece o proceder, o manejo médico de melhorar o bom, que é a saúde, com vistas à cura, ao invés de combater doença, como o alopata faz. É a grande vantagem. So what they explain is that there are two situations. One is treat in favor of heal a patient and of health, or have a perspective to treat against the disease. So the chain of that perspective of that paradigm could be a word. Is something that could happen with this deep analysis that he did
And the principle of that he present of the moment and the similitude could help to an approach of the clinical practice and approach of the treatment from the point of view of encourage and improve health, but not treat like with this idea of attack the disease. Okay, thank you so much for the Muito obrigada, Antonio. beautiful explanation. Thank you. Muchas Thank gracias. you. Obrigada, Antônio. Muito obrigada pelo esforço. Obrigado a você, Natália. Muito agradecido. Agora eu apresento o meu. So, Dr. Shirin, could Monica follow with the presentation of her? And Yes, then yes. Let us start. Let us start. Yeah. Let Monica start. It's her name next. No? Telúrio metálico da autoexperimentação na própria saúde à clínica, segundo a metodologia homeopática de reconhecimento de Samuel Hahnemann. So this is a tellurium, sorry, could you please come back? Thank you. So tellurium metallicum from self-experimentation in one's own health to clinical practice according to Samuel Hahnemann's homeopathic recognition methodology. Para Hahnemann, uma das principais atividades do verdadeiro artista da cura refere-se à aquisição do conhecimento dos instrumentos destinados à cura das doenças naturais, ou seja, a averiguação do poder patogenésico dos medicamentos. So the introduction of this word is that, like Hahnemann states, that one of the main activities of the true healing refers to the acquisition of knowledge of the instruments intended for the cure of natural disease, and that is based in the research and in the research of the pathogenic power of different remedies. Para Hahnemann, os melhores experimentos dos efeitos puros dos medicamentos simples são aqueles que o próprio médico sadio, sem preconceitos, criterioso, sensível, realiza em si mesmo, e que ele sabe com toda certeza o que ele percebeu em si mesmo. So one of the points that Hahnemann point out is that the best experiments of the pure effects of the simple remedies are those that the healthy and that is another word, without prejudice and with the sensitive physicians that performs on himself and prove the remedies, and that he knows with all the certainty that he has nothing himself. But there is a word that is without prejudice. That is okay. O objetivo é demonstrar a experiência dos autores em autopatogenesias e reconhecimento na prática clínica. So the aim and the goal is to demonstrate the author's experience doing self-experimentation and to see a pathogenesis and recognition of this in the clinical practice. Metodologia de Hahnemann: a autopatogenesia de telúrio metálico numa dose suave na 30ª centesimal hahnemanniana
e o reconhecimento na clínica sem preconceitos. So the methodology that they used was self-experimentation of the pathogenetics of Tellurium metallicum, and that was performed in a mild dose in the 30 centesimal and its recognition in the clinic without products. Os sintomas disponibilizados dos experimentadores foram automutilação, possessão por forte espírito maligno, descontrole, insegurança, necessidade de ajuda em polaridade, a autoafirmação com controle e força de vontade, autonomia, autocontrole e poder para superações. So the symptoms that they found and that were available was self-mutilation, possession by a strong evil spirit, lack of control, insecurity, need for help in polarity and self-assertion with control and willpower, autonomy, self-control, and power to overcome. Os sintomas foram reconhecidos em vários casos. Eu trouxe 2. Caso 1, uma jovem com mutilação vulvar por várias exéries cirúrgicas de condiloma acuminado recidivante, falta de autocontrole em diversas situações, necessidade de superações. Caso 2, uma senhora com ausência de espiritualidade e com muitas dores físicas, desejo de autonomia, controle e independência, com necessidade de ajudar outras pessoas. Mônica, deixa eu perguntar uma coisa, mas você fala da autopatogenese, mas esses casos são porque as pessoas, as pacientes tomaram a medicação ou são os sintomas das pacientes e depois disso vocês descobriram a patogenese? Não, a patogenesia, a autopatogenesia fui eu quem fiz, com os meus amigos, meus colegas. Esses casos eu tratei no meu consultório, porque eu reconheci nos casos o medicamento que eu experimentei. Tá, então é outra metodologia da pesquisa. A metodologia é experimentar, registrar e reconhecer. So the methodology was not just the self-experimentation, it's also recognize the different symptoms of the tellurium in different patients, and they have a brief report, case report of 2 patients. One of them was a young woman with vulvar mutilation with several surgical excisions because condyloma and with a lack of self-control in different situations. And also another woman with a lack of spirituality and with a lot of physical pain, desire for autonomy, control, and independence. So they noticed that these 2 patients have symptoms of tellurium. So that is part of the methodology of recognize the symptoms of this remedy. And on the other is that the self-experimentation was done by themselves with a couple of friends, and they tried to see the different symptoms that they have with the self-experimentation. But this is a brief case report of 2 cases. Isto. Os resultados são dessa metodologia. Eu experimentei, registrei o que eu senti e reconheci no doente. O que eu senti, o doente disse, né? Tinha um sintoma semelhante. As 2 pacientes tiveram cura de sensação de doença e manifestaram observação prognóstica de atualização da saúde com retorno de sintomas antigos, superficializações, exonerações que confirmaram o efeito terapêutico.
So after the self-experimentation in herself, she takes note of the different symptoms. And when the two patients arrive with these symptoms, they give to the patients, and they saw that the two patients told about the cure of different symptoms and the feeling of illness and that they have, and they return after that to all symptoms, and they have also some exonerations that confirm the therapeutic effect of the tellurium. Conclusão. A metodologia de autopatogenesia ou autoexperimentação para obtenção de suficiente conhecimento do poder medicinal das influências puras das substâncias simples deve ser o caminho preferencial e sem preconceitos para o médico homeopata, reconhecer o digno de ser curado e alcançar a mais elevada e única missão médica. So the conclusion that they present is that the methodology of the self-experimentation to see the pathogenesis, to obtain the enough knowledge of the medicinal power of the different remedies and of different substances should be a main and preferential way for the homeopathic physician to recognize what is worthy of being cured and achieve the highest and only medical mission without prejudice. Que é a cura regular das sensações de doenças naturais em confirmação da simplicidade e eticidade do método hahnemanniano para manejar a virtude curativa das substâncias medicinais. So the cure of the sensations of natural disease and the confirm the simplicity and ethics of the Hahnemannian of the method that Hahnemann used in order to handle the curative virtue of the different medicinal substances and remedies. And they are, and Dr. Monica and Dr. Antonio speaks from different research that they are doing in the Instituto Mineiro, that is the Minas Gerais of homeopathy. That is Minas Gerais, see? Belo Horizonte. Sim, Belo Horizonte. Obrigada. Obrigada. So, Dr. Shirin and Dr. Ashaja, do you have any question for Dr. Monica? Yeah, Natalia, how do they select the potency? Like in their research, what criteria do they keep? Mônica, pode nos contar como foi que vocês tomaram a decisão da potência dos remédios, dos medicamentos homeopáticos? Qual foi o critério para essa decisão? Depois de experimentarmos algumas potências diferentes, observamos que a 30ª centesimal hahnemanniana era uma potência muito boa para disponibilizar sintomas, como Hahnemann nos diz no órgano. So what they did in the self-experimentation was that they proved different potencies, different dynamizations and potencies. So, and they realized that with the 30 CH was like the best potency to see symptoms. So that's why they made the decision of use 30. And what about the repetition of the dose? Is any particular
Yes, ma'am. Principle, any particular principle they have, like in their experiment for repetition of the dose. Ok, Mônica, como vocês tomaram a decisão de dar a frequência, as doses do paciente com uma por dia, duas ao dia? Como vocês tomaram essa decisão basadas em que critério? Nós descobrimos que não há necessidade de repetir as doses para a experimentação, usamos dose única, e também para o tratamento do paciente, usamos dose única e mudamos a dose caso haja necessidade na evolução do tratamento. So they just use one doses. One doses, and with that was enough. And they realized that with one doses was enough for the self-experimentation as well as for the treatment of patients. Okay, good. Very hardworking couple. And may I give a recommendation from the research point of view, Dr. Shirin? Yes. May I give a recommendation for the speakers? Yes. Thank you. Então, Mônica, eu acho que é muito bom o trabalho, mas minha recomendação é que vocês precisam apresentar melhor a metodologia da pesquisa, porque fica um pouco confusa como vocês apresentam ali. Quando nós apresentamos o reporte do caso, tem uma metodologia para isso. Então, vocês têm duas metodologias que vocês usaram, que é muito bom, mas eu acho que vocês poderiam descrever isso melhor para colocar em um artigo para uma revista, mas só precisar algumas coisas nisso, e porque essa experimentação é muito importante apresentar, que as pessoas conheçam, mas para isso vocês precisam melhorar a forma da redação para poder publicar um artigo. Só isso. Muito obrigada. Quer falar? Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. Dr. Shirin, what I was telling them is that it's so important that they describe in a better way the methodology, because they are putting together the self-experimentation with 2 case reports, and from the methodological point of view, in order to present this like an article for a journal, they have to describe in a better way the case report. But it's something that I think that mostly all the homeopathic doctors, we are in the process to learn. So yes. Okay, I think the next speaker has come. Can call in. Akshaya? Yes. Dr. Shirin, we have Dr. Vera here. So I would request Dr. Vera to get ready with the presentation and present to us her presentation. Sim. Hello, Dr. Vera. A warm welcome to you. And você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Nós estamos ouvindo a doutora Asha e está falando com você, dando a bem-vinda. Sim. Então eu já posso projetar, não é? Dr. Shirin and Asha, could Vera start right now, or it's okay if she starts the presentation? Yeah, she can start the presentation. Okay, thank you. Então, Vera, você pode falar, pode compartilhar sua tela. Ok. Vocês estão vendo? Ainda não. Ainda não? Não, pode, quando você dá compartilhar tela,
procure compartilhar a tela completa, a tela toda. Você vai encontrar o menu da parte baixa, aí. Sim, aqui, ok? Yes. É ótimo, ótimo. Tá bem, eu preciso ampliar mais? Tá bom. Tá bom, deixa eu ver aqui. Lembre-se que como nós temos que fazer a tradução, então temos menos tempo. Ok. Eu estou tentando aqui ampliar um pouco. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Bem, eu vou apresentar um trabalho que foi realizado por homeopatas aqui da cidade de Recife, no estado de Pernambuco do Brasil, né? Todos são homeopatas, né, da Associação de Homeopatia de Pernambuco, que é filiada à Associação Médica Homeopática Brasileira, e uma pesquisadora da Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, do Instituto Ageu Magalhães. Temos aqui uma farmacêutica, a doutora Dioneide Lucena Campos, que colaborou em muito para a realização deste trabalho. Deixa ali para apresentar o título da palestra. So they will explain a research that have done from a research team in the university in the Fundación Oswaldo Cruz that is in the Recife with the association. The Medical Association of Brazil, and they will explain the prevalence of the infection for COVID-19 in persons that take homeopathic remedy based in the genius epidemics in Brazil, how primary intervention of treatment. Isso. Então, eu vou falar sobre a prevalência da infecção por Covid-19 em pessoas que usaram medicamento homeopático do gênio epidêmico no Brasil como uma intervenção primária. Então, nós consideramos, né, no início de nosso trabalho, que são muitos os relatos dos benefícios do tratamento homeopático em epidemias a partir do gênio epidêmico, evitando o agravamento em óbitos. No Brasil, após análise do quadro patogenético característico da epidemia em vários estados, elegeu-se alguns medicamentos homeopáticos que cobriam essa totalidade sintomática na maioria dos doentes. So, what they did was take the different speech of different and the different evidence of treatments of different epidemics and outbreaks with other with homeopathic remedies. And so in Brazil, they did an analysis of the pathogenetic clinical history of the epidemic in different states, and they make a decision about some homeopathic remedies that were covering the totality of the symptoms of mostly all the patients. A efetividade do tratamento homeopático em surtos epidêmicos com medicamento do gênio epidêmico é relatada por diversos autores. 1 em cada 6 pessoas infectadas por Covid-19 apresenta a síndrome respiratória aguda grave. Aqui onde nós realizamos o trabalho, que é da região Nordeste, na ocasião em que nós iniciamos, o Nordeste era a segunda região com os maiores coeficientes de mortalidade e incidência para 100 mil habitantes. Isso é um dado do Ministério da Saúde do Brasil, da Secretaria de Vigilância em Saúde. Foi o boletim epidemiológico para o coronavírus, o boletim número 29. So,
they base the research in look for the effectivity of the homeopathic treatment with a remedy taking in account the epidemic genius, and that have been related by other authors. And because in the COVID-19 infection, the report was that 1 of 6 people have and present the respiratory acute syndrome. So they take that in account. And also they take in account that in the Northeastern region that they live, it was one of the worst regions affected by COVID-19 with worse mortality and most presence of the disease. A justificativa para a realização do nosso trabalho. Nós consideramos que, diante da inexistência de tratamento específico para o novo coronavírus, que era o SARS-CoV-2 ou COVID-19, aumentou o interesse de pessoas saudáveis em buscar os benefícios da homeopatia como uma intervenção primária. Sabendo que as boas práticas de saúde, que é a medicina baseada em evidência, devem ser documentadas e divulgadas a fim de colaborar com a expansão dos benefícios da homeopatia e possibilitar a aplicação em emergências futuras de saúde pública, fez com que nós realizássemos este trabalho. So one of the reasons they did this research is because the COVID-19 was not have not a treatment, so many populations start to look for another option of treatment, and people start to look for the benefits of the homeopathic treatment. And also because the evidence-based medicine and the good practice in health have to be divulgated and have to be published in order to collaborate with the expansion on the divulgation of the benefits of the treatment, the homeopathic treatments, like an option to use the homeopathy in the public health and in the emergency, in the different emergencies in health. O objetivo de nosso trabalho foi verificar a prevalência da infecção por Covid-19 em pessoas saudáveis que usaram o medicamento homeopático do gênio epidêmico como uma intervenção primária, a fim de demonstrar sua efetividade profilática. So the goal of this research was verify the prevalence of the infection for COVID-19 in persons that in people who previously was healthy, and that they used the homeopathic treatment based in the epidemic, in the genus epidemicus, like a primary intervention, with the goal of show the effectivity like prophylaxis. Então, a metodologia de nosso estudo é um estudo observacional, transversal, descritivo. Nós tomamos como fonte de dados, dados secundários, obtidos em planilha de controle do fornecimento do medicamento homeopático e do acompanhamento periódico das pessoas que voluntariamente buscaram atendimento homeopático para intervenção primária, no período de abril a dezembro de 2020. So the methodology that they did was an observational study, and was they took data from the different
histories of control of strengthen the of patients that in a voluntary way they look for the treatment and the attention of homeopathic doctors, like a primary treatment in the between April and December of 1918, and they receive a periodical attending of these homeopathic doctors. Essa planilha foi construída por nós. Nessa planilha de entrega e controle do medicamento, era colhido o nome completo de um dos membros da família que ia buscar o medicamento, o endereço residencial com a forma de contato telefônico. Em cada residência, tinha uma pessoa responsável que, no ato da entrega do medicamento, assinava um termo de consentimento livre e esclarecido e nos informava quantas pessoas naquela residência iam fazer a medicação, quantos adultos e quantas crianças. So what they did was take a sheet with information about the remedies, the name of the patient, the address of the patient, and the a telephone number, and who was the people responsible for the remedy, and the number of persons at home, and the like a name for a number for each home. Também nessa planilha eram anotados as iniciais de cada pessoa que ia fazer a medicação, o sexo, a idade e o acompanhamento, com 7 dias após a medicação, com 15 dias, com 30 dias, com 60 dias, com 90 dias, com 120 dias, com 150 dias e 180 dias. Então, nós sempre estávamos perguntando como é que ela estava nesse período, se tinha tido algum sintoma sugestivo da doença ou não. So what they did was call the patient frequently at the first 7 days, at 15 days, 30 days, 60 days, 90 days, and calling and asking if they present any symptom related with the COVID-19 infection. Todos assinaram um termo de consentimento padronizado, onde era explicado, né, sobre a medicação homeopática, sobre a forma de tomar, que não tinha nenhum problema em relação a efeitos adversos. A pessoa tinha o nosso contato, caso precisasse, né, tinha 2 contatos de médicos homeopatas da equipe que poderia estar acompanhando e orientando. Esse termo era assinado pelo paciente quando adulto ou pelo responsável quando era menor de idade ou incapacitado, né? E tinha também 2 testemunhas nesse termo de consentimento. They did the ethics things necessary, like the concept, informed consent, with the taking in account people, the grown ups and some yes, like that is the main idea. Vera, você tem pouco tempo, eu penso que é melhor avançar para... Ok. Então, o local de estudo foi em 3 estados, né, do Nordeste do Brasil, né, o estado de Pernambuco, Bahia e Alagoas. Those are the 3 states that were taken in this study. Então, como resultado, né, nós distribuímos no estado de Pernambuco 4.268
pessoas foram medicadas, em Alagoas 613 pessoas, na Bahia 131 pessoas, no total de 5.012 pessoas fizeram a medicação profilaticamente. O que nós observamos é que neste período de observação, que foi de 9 meses, fizeram uso do medicamento, esses 5.012 pessoas, né, e que a prevalência da infecção por Covid-19 nessa população foi de 3,2%. E dentre os 162 casos da doença, 156, correspondendo a 96,3%, tiveram infecção leve. Todos os casos se recuperaram da infecção em poucos dias. So, the outcomes were like they did they saw that 5,012 people received the remedy in a prophylaxis way. 4,268 from Pernambuco, that is one of the states, and 613 in Alagoas, and 131 in Bahia. And from that group, the prevalence of the infection in the population was just 3.2 like the percentage, and just 160 patients present the disease, and from that group that presents the disease, just the the 96% have a infection with low symptoms. So all the patients recovered so quickly and so fast, and was not any bad situation. Just 2.8% have present a hard case with hard symptoms of COVID. Então, como conclusão, não é, do nosso trabalho, nós observamos que a baixa prevalência da infecção por Covid-19 e os poucos casos graves de doença sugerem a efetividade do uso profilático do medicamento homeopático como base no medicamento do gênio epidêmico no Brasil. Obrigada. So the conclusion is that the treatment with homeopathic remedy in a prophylaxis ways using epidemic genius in Brazil was so positive in order to have a low prevalence of the infection and a little severe case of the disease when this was presented. Vera, quais foram os medicamentos do gênio epidêmico que vocês encontraram? Nós usamos o metaloalbo na 30CH. Nós fizemos uma vez ao dia por 3 dias e repetimos mensalmente. Tá. Pode me repetir o nome do remédio? Metaloalbo, arsênico albo na 30CH. So the genius epidemic that they used was arsenicum 1 and metallicus aureus in a potency of 30 CH. Isso. Obrigada, Vera. Muito obrigada. Muito obrigada também. So the genus epidemicus was arsenic album. Yes, arsenicum album and Vera? Sim. Arsenicum album 30CH e... Sim, somente arsênico albo na 30CH. So, was just arsenicum album, sorry. Okay, only, okay. The 30th potency. Yes, 30 potency. Yes. And what was the repetition? And with
como os pacientes tomaram a medicação? Com que frequência? Uma vez ao dia por 3 dias, repetindo mensalmente. Tá. So they did 1 doses per day for 3 days and then repeat the next month and the next month. So for each month was just 3 days, 1 dose per day. Okay. Good. Good work. Yes, a really good work. Okay. Okay, you can conclude, no? Natalia. I think there's one more person who has come, Fatima. Ah, okay. We have, oh my God. Okay. I am here, Natalia. Yes. Yes. Não, fique tranquila, Fátima. Eu tinha que fazer a moderação do outro rol, mas eu vou avisar eles, porque eu pensei só 1 hora estar aqui, mas tá bom. Vera, você pode deixar de compartilhar sua tela para que a Fátima possa compartilhar? Vera, Sim. can please mute her audio. Estou tentando tirar agora. Está saindo. Please request Vera to mute her audio. Vera, você pode fechar seu... não, mas agora não está. She's Tá. left? I guess Dr. Vera has left already. She left. Yes, she Okay. left. Fátima, você pode iniciar agora mesmo. Estou Pode começando. compartilhar sua tela. Can you see it? Yeah, do you Yes. Yes, we can see it. Now, and what about now? Yes. We can see it. So I would like to speak in English. Is it possible? If I have any problem, Natalia. I appreciate that. Okay, thank you very much. I can speak in English some things, and I'm going to introduce, to say my work, okay, here in Recife. Recife is the same place that Vera, we were together. As you can see, Maria de Fátima, me, Carlos Eduardo, Vera, and Lúcia Vasconcelos, Vera. and Silvia. That's it. Thank you very much. It is in Portuguese, but I'm going to say in English, okay? My work, it was about the primary intervention with a homeopathic drug for COVID-19 in front of line health professional in two kind of hospital, a public and a private one, the place that I work. The pandemic in this period, it was really very anxious for everybody. Our proposal and interest of this kind of work, it was because everybody was in this virus exposure. And then I thought, why don't I try to use a homeopathic medicament to improve our immunity? And then I asked for some friends and some colleagues if they would be a volunteer to make this primary intervention. And then in this occasion, I tried to observe how could the infection rate in this professional could help them, using this kind of medicament. In this case, it was camphora. The methodology, it was observational and retrospective descriptive study. The local place, it was a public hospital. This first one place here, Hospital da Restauração, and the second one, it was a private hospital here this is my country, as you know, and this is Estado de Pernambuco, where I work and I live, and the city is here. These hospitals are in this local. Our methodology or our method, how was it? I'm sorry. Now, then I choose 100 professional. What were my inclusion criteria? That they had to work in the health
in front of the group that were working with persons that had COVID-19, 19, and they had to work in the intensive care or in the clinical emergency, the emergency room. And it was very important that they were healthy in this occasion, and they were more than 18 years old. And of course, they had to sign the free and informal consent form. And they had to come to give back an information in the period of 60 days. What about my English? Can you understand? Is it okay? Yes, Fatima, you're good in English. Your English is good. Okay, thank you. If I speak wrong, please correct me, okay? The next one, situation, and the medicament, the drug that we used, homeopathic medicament, it was medicine, it was camphora, and the potency, it was 1 mg. And I used 10 drops in the oral mucosas twice a day for 2 consecutive days. I gave to the person the first dose at the moment of invitation, and then I explained how they can use it. And then I observed for 2 months what could help, if the homeopathic medicament could improve them. How can I say their clinical evolution, And then I used the progressive scale of the Organização Mundial de Saúde, health, I don't know how to say in English, Health World Organization, something like that. That's the WHO, World Health Organization. That's it. And this is the progressive scale that the OMS suggests us. We had this asymptomatic, the light problem, the very light clinical, the light, the moderation, and very grave. How can I say grave, Natalia? Natalia, how can I say grave in English? Severe. Severe? Okay, severe, yes. Severe, okay. And what was the result? The result it was, we had 68 professions in the public hospital, 32 professions in the private hospital. They were 78 women, 22 men, and the age was between 27 and 56 years old. And what I could observe, it was that of this 100 professionals, they had a capacity to help them to improve their immunity, and then the effective taxa de infecção, infection rate, it was 33% had COVID-19, and I mean 77 had no problem, and what they had, 97 was low evolution, light evolution, I'd like to say, and 100%, only one person had the severe evolution, and they had to go to mechanical ventilation, but the evolution was good. They had cure after 10 days. And our conclusion, it is that the homeopathic medicament used to improve the immunity of the group in this kind of work,
had a protection, the majority, the most professional, exposed to COVID-19. The prevalence was 6.7 for not getting sick, and it prevented the clinical worsening. You know, it was not the most of the people, they could be protected to SARS-CoV-2. I hope I could say what I would like to say. Yes, you were quite clear, ma'am. Thank I you. wanted to ask you one question, ma'am. Why was one name selected? Camphora, Sorry? one name? Camphora. Potency. Yeah. The potency, 1 million. Why was that potency selected? It was selected because I would like to improve the sensation of scare that everybody was, that we didn't know. Okay. The mental symptoms. Yes, okay. I used the mental symptoms. Okay, you gave more importance to the mental symptoms. That was then I thought, if everybody is very scared and this kind of medicament is used to help us, then I decided to use in this group of patients. That's not good. Patient, but person who works with kind of disease. Yes. Natalia? Yes, sir. Yes, ma'am. You have anything to ask, ma'am? No, I really like the presentation of Fatima. I think that nice kind and of crisp. Thank you very much. Thank you. Natalia, please conclude. Ok. Então, nós agradecemos muito a todos os colegas do Brasil que participaram hoje. Nós agradecemos muito o esforço de vocês e nós pedimos desculpas pela confusão dos horários. Nós fizemos muito esforço para procurar ter muita claridade, e foi por isso que nós escolhemos o tempo da Europa como uma referência, mas nós sabemos que não sempre é fácil para todas as pessoas a compreensão dos fusos horários, mas que bom que conseguimos, que vocês conseguiram se unir e participar hoje e mostrar seus trabalhos. Nós convidamos vocês para que os trabalhos possam ser apresentados nos artigos, nas revistas, e que vocês possam melhorar não, mas aprender e ter mais capacidades na pesquisa. Vocês estão fazendo muito bem, e nós pensamos que no mundo da homeopatia precisamos muito da pesquisa, muito melhorar e aumentar os esforços da pesquisa, e nós precisamos que todo o esforço da pesquisa que nós fazemos pode ser publicado, pode ser mostrado. Então, agradecemos muito vocês pela compreensão, pela paciência. Meu português ainda não é muito bom, mas eu procurei fazer o melhor. Mas muito obrigada a vocês. Thank you. Okay, now let's have a pic, all of you. Let's have a picture. Let's have a picture. AV team, could you please click a picture? Yeah, sure, ma'am. Thank you. Yeah, ready, ma'am? Yes. I got it too. Okay, thank you, all of you. Thank you very much. Done, Thank ma'am. you so much. Gracias. Good morning. Good morning. It's morning here. It's good morning for India. It's morning, 6:40 a.m. here. That's it. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Natalia? Yes, sir. Yes, ma'am.
there was no chair in this session. I think you will have to evaluate. Oh, okay. Okay. Yes, I can help with that. Okay. Okay, apologize. I'll try to do my best, but I have been learning Portuguese, but it's not my native language, and so some words were a little confused for me. But I'll try to do the best. But we didn't feel it. You are going like an express train. Absolutely. It was so, I mean, I was not being able to talk anything because I didn't know what to talk and how to communicate. You were actually our communication. Thank you so much, Dr. Natalia. I mean, seriously, means a lot. No, you're welcome. It's a pleasure. I have to learn more. Actually, I will take 2 levels of Portuguese this year in order to learn more. My native language is Spanish, because most of the countries in Latin America speak Spanish, but Brazil is the only one that speak Portuguese. But Brazil is too large, so but although are so close, there are a lot of words that are so different between the Portuguese and the Spanish. So it's not easy for everyone in Brazil understand what are telling or speaking someone in our country, Latin America. So and if for us it's not easy, imagine with English that is so different. I could relate it a little bit to French. Oh, that's great. I forgot all my French. I don't remember anything of French. Okay, thank you. So okay, thank you. Continue, no? Yes. Okay, good luck for the rest of your day. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.